E se a ficção científica estivesse batendo na nossa porta? Sabe, essa é a provocação que a gente vai explorar hoje, mergulhando nas ideias do cientista da inovação, Carlos Nepomuceno. Ele fala de uma revolução que pode estar vindo aí. Uma que, olha, vai muito além de tudo que a gente já viu. Vamos nessa? Olha só essa frase. Comunicação cérebro-máquina. Ou, quem sabe, até cérebro-cérebro. Parece roteiro de filme, né? Só que não é mais. Quando gente como o Elon Musk começa a falar disso abertamente, a gente é meio que forçado a parar e pensar: e se a gente estiver no limiar de uma mídia completamente nova? Mas calma lá. Para a gente entender para onde estamos indo, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver o que nos trouxe até aqui. Existe uma força motriz, sabe? Uma coisa que empurra a evolução da sociedade. E ela é a necessidade constante de lidar com uma complexidade que só aumenta. Parece simples, mas é um princípio que explica muita coisa. E o legal é que o Nepomuceno resume essa ideia toda numa fórmula até que bem elegante: S igual a D sobre C. Ou seja, a sobrevivência depende da descentralização em resposta à complexidade. Pensa comigo, quanto mais complexa a sociedade fica, com mais gente, mais interação, mais informação, mais a gente precisa descentralizar para a coisa não travar. A descentralização vira a única saída para a gente sobreviver e evoluir. É sobre dar mais autonomia e poder de participação para cada um. E essa imagem aqui mostra perfeitamente essa grande virada de chave. De um lado, a civilização analógica, 1.0, tudo mais centralizado, mais lento, com menos gente participando. Do outro lado, a civilização digital, 2.0. Aqui o jogo muda, é tudo descentralizado, muito mais dinâmico e a participação de cada indivíduo é fundamental. É importante sacar que a tecnologia digital não foi o objetivo final, mas sim a ferramenta que permitiu essa transformação toda. Ok, então a gente entendeu que a descentralização era necessária, certo? Mas como isso aconteceu na prática? Qual foi a ferramenta que tornou isso possível? A resposta, gente, está na grande estrela do último século, o computador. Foi ele que tirou o poder de processamento de poucos lugares e colocou literalmente nas mãos das pessoas. E aí que está o pulo do gato. O objetivo final da tecnologia não é só ter uma máquina mais rápida. O verdadeiro objetivo é dar mais poder para cada pessoa. É aumentar nossa capacidade de contribuir, de decidir, de participar das coisas. No fim das contas, tecnologia é sobre empoderamento humano. Agora, para a gente ter uma ideia do tamanho desse empoderamento, se liga nesse número. Um celular que a gente carrega no bolso hoje, ele tem até 1 bilhão de vezes mais poder de computação do que um centro de operações inteiro lá dos anos 50. Repetindo, 1 bilhão de vezes. É uma escala absurda. Essa é a dimensão do poder que foi distribuído, que foi descentralizado para cada um de nós. Bom, e tudo isso nos traz direto para os dias de hoje. Qual é a grande onda tecnológica do momento? As máquinas inteligentes. O autor chama de TDMIs, mas a gente conhece mais como inteligência artificial, ou IA. E a pergunta é, qual é o papel da IA nessa história toda? Então, essas TDMs, ou tecnologias digitais mais inteligentes, não são só uma melhoriazinha, não. Elas representam um salto gigantesco na nossa capacidade de usar os computadores. Basicamente, elas nos ajudam a fazer o que a gente já fazia, só que de um jeito, nossa, muito melhor, mais rápido, mais eficiente. É tipo uma otimização radical de tudo. Mas atenção, porque aqui tem uma distinção que é crucial. Pensa o seguinte, a IA é como se a gente ganhasse um foguete nas costas para correr mais rápido. A gente vai muito mais longe, muito mais veloz, mas a gente ainda está correndo. Ou seja, é um aprimoramento incrível, mas não muda a ação fundamental. E entender essa diferença é a chave para a gente sacar o que vem pela frente. E é agora que a gente entra na parte realmente radical da ideia, a telepatia. Isso aqui não é só mais um passo na evolução. É uma ruptura, uma quebra total com tudo que veio antes. A gente está falando de entrar em um território completamente novo, inexplorado. Essa tabela aqui deixa a diferença preto no branco. Olha só. De um lado, a IA, que é um aprimoramento do que a gente já faz. Do outro, a telepatia, que é a criação de algo novo. A IA torna a nossa comunicação mais eficiente. A telepatia, por sua vez, simplesmente elimina as camadas que existem entre o pensamento e a palavra. Entende a diferença? Não é só acelerar o processo, é mudar o processo inteiro. Para ficar ainda mais claro, vamos ver como isso funcionaria na prática. No passado, uma ideia saía da cabeça, passava pelos dedos e ia para o teclado.
Hoje, a ideia sai da cabeça, passa pela voz e vai para o microfone. Agora, o futuro que a telepatia propõe é a ideia indo direto da fonte para onde ela tem que chegar, sem intermediários. É como se a gente eliminasse uma etapa inteira do processo de comunicar. E para a gente ter noção do peso disso, a comparação que o Nepomuceno faz é com as maiores revoluções de comunicação da história da humanidade. Pensa nos gestos, na fala, na escrita. A telepatia estaria nesse mesmo nível de importância. A gente não está falando só de uma tecnologia nova, a gente está falando do potencial início de uma nova forma de ser humano. Então tá, o que acontece quando uma sociedade inteira adota um jeito tão radicalmente novo de se comunicar? As consequências seriam gigantescas. Afetaria cada pedacinho de como a gente vive. É literalmente uma reorganização em escala de civilização. E para descrever esse impacto, o autor usa uma metáfora muito forte, a de um disjuntor civilizacional. Sabe o disjuntor de luz da sua casa? Imagina um disjuntor para a civilização inteira. É como se alguém fosse lá e, clique, desligasse e ligasse tudo de novo, reiniciando as bases de como a nossa sociedade funciona. E o que estaria em jogo? Basicamente, todos os pilares da nossa civilização. A maneira como a gente coopera, a nossa economia, a política e vai mais fundo, até as nossas relações pessoais, as mais íntimas, e a própria ideia que a gente tem do que é ser eu. Tudo isso poderia ser completamente reconfigurado por essa conexão direta. E a gente termina com essa reflexão final, que é muito poderosa. A jornada da tecnologia sempre foi sobre criar extensões para o nosso corpo, certo? Ferramentas para a gente fazer mais. Mas agora, parece que estamos indo para um lugar onde a tecnologia pode se tornar uma extensão da nossa própria consciência. E isso deixa uma pergunta no ar, né? O que vai significar ser humano quando a nossa própria mente virar interface?